A graça e a paz a todos. Que bom que você está aqui nessa manhã para cultuarmos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 11. Que diz assim a palavra de Deus. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre o terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Até aqui a leitura, deixa sua Bíblia aberta, feche os olhos agora, oremos, Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e clamamos que nesta hora nós possamos ser alimentados, que ela possa falar aos nossos corações e que possamos aplicar, Pai, essas verdades em nossas vidas e viver, Pai, de forma que agrade ao Senhor neste mundo. Assim nós oramos pedindo que o Teu Santo Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Essa passagem que nós acabamos de ler tem como propósito apresentar um contraste entre a adoração de uma mulher e a traição de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. E podemos dividir esses 11 versículos em 4 partes. Em primeiro lugar, temos uma introdução onde a liderança judaica tinha um plano para matar Jesus, nos versos 1 e 2. Em segundo lugar, vemos um ato de adoração genuína por parte de uma mulher, nos versos 3 ao 5. Em terceiro lugar, Jesus defende aquela mulher e faz mais uma predição sobre a sua morte, nos versos 6 ao 9. E em quarto lugar,
vemos a traição de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. A primeira parte, que é introdutória, vai tratar acerca de um plano para matar a Jesus, que se encontra nos versos 1 e 2, que diz: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meus queridos irmãos, a celebração da Páscoa, ela começava na sexta-feira. Os acontecimentos registrados nesta passagem ocorreram em uma quarta-feira. Vale lembrar que nós estamos já trabalhando a semana da paixão, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todos os acontecimentos que envolveram as questões do tempo. E agora chegamos na quarta-feira, há 2 dias da sua morte, há 2 dias de ser entregue, e há 2 dias da Páscoa. E os acontecimentos registrados nessa passagem, ocorreram numa quarta-feira, exceto a unção que Jesus recebeu, a qual nós iremos abordar mais adiante. A festa dos pães sem fermento, que é mencionado aqui no versículo 1, ela durava 7 dias. De 15 a 21 do mês de Nissan, do calendário judaico. A Páscoa começava no dia 14 do mês de Nissan e dava início, então, às comemorações que constituíam uma só festa, uma única festa. O mês de Nissan corresponde ao fim do mês de março e ao início do mês de abril do nosso calendário. E quando a Páscoa ela foi instituída lá no Êxodo, no capítulo 11 e no capítulo 12, com a 10ª praga que foi entregue ao Egito, e a instituição de fato da Páscoa no capítulo 12, os cordeiros pascais eram sacrificados e comidos. E todo fermento que simbolizava o pecado deveria ser removido da casa, e só pão sem fermento devia ser comido durante 7 dias. Essa era a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. E estava diretamente associada à Páscoa do Senhor. A Páscoa era a celebração do quê? Do êxodo, do povo de Deus do Egito. Era uma recordação de que o anjo da morte passou por cima, sobre a casa dos israelitas, que tinham colocado o sangue do cordeiro nos batentes e nas vigas de suas portas. Então veio o anjo destruidor, e toda a casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passou por cima. E não afetou a casa do povo de Deus, daqueles que foram marcados com o sangue do cordeiro que foi morto. E foi nesse cenário, há 2 dias de uma festa tão importante, que os chefes dos sacerdotes e os escribas, eles procuravam um meio de se livrar de Jesus. Mas eles queriam fazer isso de que maneira? De forma secreta. Havia também uma preocupação da parte da liderança religiosa, da liderança judaica, para que isso não acontecesse durante a festa da Páscoa. Durante a festa da Páscoa, para que você entenda, Jerusalém recebia uma enorme multidão, cerca de 5 vezes
o número de sua população normal, que era aproximadamente de 50 mil a 70 mil habitantes. Então você multiplica isso vezes 5, 250 mil em média. Pessoas iam a Jerusalém durante aquela semana da Páscoa. Peregrinavam de vários locais. Subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa e cultuar ao Senhor, como uma ordenança dada por Deus. E como havia um número grandioso de devotos que peregrinavam a Jerusalém e que tinham uma expectativa de que o Messias, ele iria vir a qualquer momento e que libertaria o povo, a nação de Israel, do governo dos ímpios de Roma. A liderança religiosa, ela estava muito preocupada e temia o quê? Uma revolta popular e, consequentemente, um confronto direto com Roma. Nessa época, Roma reforçava a guarda, a vigilância, aqueles que tomavam conta da segurança em Jerusalém, já prevendo que a qualquer momento poderia surgir uma revolta por parte do povo. Imagine uma população que se multiplicou de forma agora extraordinária. Imagine se essa população se junta para fazer uma revolta e entrar em um combate direto com Roma. Então Roma já tinha essa preocupação e reforçava os soldados para que não tivesse nenhum tipo de problema entre o povo de Deus. E este foi o cenário que o evangelista Marcos ele apresentou, apontando que faltavam 2 dias para a Páscoa e que a liderança judaica estava empenhada em se livrar de Jesus em segredo. Isto é, irmãos, longe da multidão, de preferência em que momento? À noite. E quem era a pessoa que poderia proporcionar essa coisa? Quem poderia proporcionar um encontro da liderança com Jesus de forma secreta, à noite e longe da multidão? Deveria ser alguém que estava muito próximo de Jesus. Alguém que estava literalmente no meio daquilo que Jesus fazia e estava. E Judas seria essa pessoa que poderia proporcionar isso, longe da multidão e em segredo. Esse é o cenário introdutório que Marcos ele apresenta para dar continuidade à sua narrativa. E nós seguimos para o segundo ponto, então, que a adoração é fruto de um genuíno amor a Jesus. Veja comigo os versos 3 ao 5. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Antes de tratarmos do assunto em si, é muito importante compreender o propósito
e o contexto que envolve neste episódio da mulher que unge Jesus com um perfume muito caro. Há um consenso entre os estudiosos, os teólogos, os comentaristas bíblicos, que João, capítulo 12, do verso 1 ao 8, situa esse episódio corretamente, antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos e Mateus não colocam esse episódio dentro de uma cronologia específica, mas eles preferem uma ordem temática dos acontecimentos. O propósito do evangelista Marcos é apresentar um contraste entre o gesto de uma mulher, a atitude de uma mulher para com ele, e a atitude de um dos discípulos de Jesus, Judas. Então Marcos, assim como Mateus, eles não apresentam esse evento dentro da cronologia, dentro dos fatos, de fato, cronológicos. Mas o que Marcos faz? Ele trabalha dentro do tema. E aí, qual é o propósito de Marcos? E é bom que você entenda que a Bíblia ela não foi escrita de uma ordem cronológica. Os evangelhos não estão colocados em uma ordem cronológica de acontecimentos, mas são coleções de temas, assuntos que cada autor que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus registrou para que o seu leitor entendesse a razão, os motivos, os pontos aos quais ele estava escrevendo aqui. Então Marcos, ele trabalha o quê? O tema. E qual é o tema trabalhado por Marcos? Há um contraste entre a adoração de uma mulher e um discípulo que andou com Jesus. Preste atenção nisso, é isso que Marcos está dizendo. Olha só, essa mulher, o que ela fez, e olha o que o discípulo de Jesus, que andou com Jesus, fez. Esse é o propósito de Marcos. Diferente de João. João coloca essa cena e é bem provável que João colocou na ordem certa, né, dos acontecimentos. Antes da entrada triunfal. Antes da entrada triunfal. Marcos, ele situa esse episódio depois da entrada triunfal, mas não há nenhuma contradição nisso, irmãos. É apenas a maneira como o evangelista apresentou o texto. E dito isso, irmãos, Jesus, ele passou toda aquela semana que antecedeu a Páscoa e, consequentemente, a sua morte e ressurreição em Betânia, que ficava aproximadamente a um pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. E nessa ocasião específica, Jesus estava em um jantar na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Não sabemos mais nada a respeito deste homem. Mas é certo que naquele momento, naquele jantar, ele já não era mais leproso, ele já não tinha mais a doença. Porque nenhum judeu, irmãos, em sã consciência, se assentaria à mesa com um leproso à véspera da Páscoa. Ele não se contaminaria. Mas como ele era conhecido? Ele era conhecido como Simão, o leproso, e muito provável que ele tenha sido curado por Jesus. E agora ele servia como uma rede de apoio ao ministério de Jesus. Talvez um local onde Jesus estava presente, um lar que ele estava presente próximo a Jerusalém, né? E era um local de apoio para o ministério de Jesus, uma porta que ajudava ao ministério de Jesus a caminhar, né, próximo a Jerusalém. E durante aquele jantar, aproximou-se de Jesus uma certa mulher. Marcos, ele não cita o nome desta mulher. Não é o propósito de Marcos citar o nome desta mulher.
Porque, irmãos, Marcos, ele trabalha um tema. Ele não quer chamar a atenção do seu leitor quem são as pessoas, de fato, mas ele trabalha um tema específico. Então, nós não vamos aqui abordar, né, o nome dela a todo momento, mas vamos sempre destacar uma certa mulher, conforme o texto de Marcos nos ensina, nos diz. Mas é importante ressaltar que o Evangelho de João diz que essa certa mulher era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Mas para essa exposição nós vamos tratar como Marcos tratou, uma certa mulher, ok? E ela se aproximou de Jesus com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse não era um perfume comum. Os frascos de alabastro eram recipientes caríssimos, feitos de pedra importada do Egito, muito semelhante ao mármore. O texto destaca que o perfume era muito caro e ele foi avaliado, conforme o versículo 5, em 300 denários. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Portanto, estamos falando de muito dinheiro. Praticamente o salário de um ano de um trabalhador. Um outro detalhe importante é a alta qualidade daquele perfume. O texto destaca o quê? Feito de nardo puro. Está evidenciando a alta qualidade. É puríssimo. É de alta qualidade. O nardo, irmãos, era um raro perfume feito de uma raiz, de uma planta provavelmente importada da Índia. E aquela mulher simplesmente quebrou o frasco de alabastro e derramou o perfume, todo o perfume, sobre a cabeça de Jesus, como um ato de adoração verdadeira e profunda. Mas essa atitude dessa mulher não agradou algumas pessoas que estavam presentes naquele jantar, que ficaram indignados. Elas consideraram um grande desperdício de perfume, alegando que ele poderia ser vendido por um alto valor e o dinheiro distribuído aos pobres, já que era um costume dar uma oferta especial aos pobres na véspera da Páscoa. Por isso, eles começaram a repreender aquela mulher de forma severa, severamente repreendendo aquela mulher. E aqui nós temos uma lição muito importante, eu quero chamar sua atenção para isso. O religioso jamais entenderá o que significa adorar a Jesus de forma verdadeira, como fruto de um genuíno amor pelo Senhor. O religioso, mesmo diante de Deus, mesmo diante de Jesus, sempre buscará se justificar por obras. O religioso não entende a graça de Deus. Para o religioso, a adoração sempre envolverá a autossatisfação. Quer dizer, a adoração tem que fazer que eu me sinta bem. Agora eu adorei de verdade. Está vendo o que eu fiz aqui? É isso que o religioso faz. Já a verdadeira adoração sempre exaltará Cristo.
O verdadeiro adorador não está preocupado com os valores deste mundo, irmãos, mas sempre busca oferecer o melhor que tem ao seu Senhor. Como aquela mulher que ofereceu um perfume muito caro, e é muito provável que tenha sido uma herança de família, feito de nardo puro, sem se preocupar com o valor monetário. Ela não estava preocupada com quanto valia o perfume. Ela não estava nem aí para isso. Ela estava diante de Jesus. E o verdadeiro adorador adora Jesus com tudo que tem de melhor. Isso é a verdadeira adoração. É fruto do verdadeiro amor que arde no coração do adorador. Nós temos o terceiro ponto. Jesus, então, passa a defender a atitude da mulher e apresenta o propósito daquela unção. Veja comigo os versos 6 ao 9. Olha as palavras de Jesus. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus pede a todos que deixem aquela mulher em paz. E que parassem de repreendê-la, porque ela praticou uma boa ação para com ele. É interessante como Jesus aprova o que os outros enxergam como um desperdício. Você parou para perceber isso? O que as pessoas enxergavam como um desperdício, Jesus foi e disse, está aprovado. Eu aceito o que foi feito. Isso não é um desperdício. Jesus enfatiza que o belo gesto daquela mulher demonstrava o amor incalculável que ela tinha por ele. Então Jesus vai dizer, os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Jesus reconhece a necessidade e a importância de ajudar os pobres, mas deixa claro que eles sempre terão a oportunidade de ajudar os pobres, enquanto a ele, nem sempre terão. Aquela mulher aproveitou a oportunidade singular, ímpar, única, para ministrar a Jesus e prepará-lo para a sua morte. Essa era a última, embora ela não soubesse disso, essa seria a última oportunidade. E ela não deixou passar. Ela não deixou passar a oportunidade. Ela estava diante do seu Senhor. E ela falou, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Olha quem está aqui. Jesus está aqui. Eu vou adorá-lo, eu vou entregar o meu melhor. E Jesus viu isso na atitude bela daquela mulher. Jesus reconheceu a atitude dela. Jesus afirmou que a bela atitude daquela mulher, derramando perfume sobre o seu corpo, simbolizava a unção
para o seu sepultamento. Essas palavras de Jesus apontam para mais uma predição de sua morte, como ele já havia anunciado aos seus discípulos, que ele iria ser morto. Jesus está dizendo, olha, o que ela fez, ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Um ponto importante é que a atitude daquela mulher deveria ser contada por todos que proclamam o Evangelho em sua memória. Mais uma vez, temos aqui a missão de Jesus para a sua igreja, que é a proclamação do Evangelho por todo o mundo. E quando a igreja ela proclamar esse maravilhoso Evangelho, também deverá anunciar a bela atitude de adoração desta mulher. Em resumo, a atitude desta mulher serve de exemplo para todos os cristãos, serve de exemplo para mim, para você. E por ser um bom exemplo, reconhecido pelo próprio Jesus, deve ser anunciado por toda a igreja. E aqui eu tenho uma pergunta muito importante, algumas perguntas importantes a você. Como cristão, você tem produzido bons exemplos de vida cristã que poderão moldar as pessoas próximas a você? Será que as pessoas aí fora podem olhar para você, para mim, e eles conseguem enxergar a luz de Cristo em nós? Eles conseguem enxergar o Evangelho em nós? Será que você é um bom exemplo para essa sociedade? Veja a atitude dessa mulher. Jesus reconheceu e falou, olha, aonde quer que for pregado, o que ela fez, o exemplo dela, a atitude dela, também será lembrado. Jesus vai dizer, aonde esse Evangelho for pregado, em todo o mundo, o que ela fez será lembrado. O que você faz pode ser lembrado? Você tem sido um bom exemplo para a sua família? E na escola? E no trabalho? Em resumo, você é um adorador ou um religioso? Você conseguiu perceber a diferença do adorador e do religioso? Aonde você se enquadra? Qual é o seu perfil? Em último lugar, irmãos, a traição de um discípulo, a traição de Judas. Veja os versos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Como a liderança judaica buscava uma maneira de se livrar de Jesus, de forma secreta, Judas, um homem que andou com Jesus, que presenciou milagres, libertações, curas, que ouviu a mensagem direta, ensinamentos diretos do Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu procurar os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, com o intuito de entregar a Jesus. O que chama a atenção é que
Trata-se de uma iniciativa do próprio Judas. Foi Judas que se ofereceu a entregar a Jesus. Não foi tipo assim, o chefe do sacerdote chegou lá junto com os discípulos, olha, eu vou dar um dinheiro aqui se alguém entregar Jesus. Não. Judas colocou no seu coração o desejo de trair a Jesus. Ele fez isso de forma voluntária. Ele queria trair a Jesus, mesmo andando, mesmo comendo, mesmo vivendo, mesmo ouvindo o que Jesus ensinou durante 3 anos. Judas tinha um problema. Sabe qual era o problema de Judas, irmãos? A ganância. Era uma pessoa que não podia ver o dinheiro. Judas amava mais a Mamon do que a Deus. Você não pode servir a 2 senhores. Você irá amar um e aborrecer o outro. A atitude de Judas foi de um homem de um coração duro e completamente dominado e contaminado pelo pecado. Ele entregou Jesus porque ele era ganancioso. Judas amava mais o dinheiro do que a Deus. E a partir do momento em que ele fez um acordo para entregar Jesus, ele começou a buscar uma oportunidade para fazer. Tinha que cumprir os requisitos, né, irmãos? Tinha que ser longe da multidão e tinha que ser secreto. Judas traiu Jesus por 30 míseras moedas de prata. 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. 30 míseras moedas de prata. Menos da metade do valor do perfume. Foi o preço que Judas vendeu, traiu, entregou o Messias, o Salvador deste mundo. 30 míseras moedas. Eu quero trazer aqui 3 aplicações para as nossas vidas. Te convidando a refletir um pouquinho sobre o que nós falamos nessa manhã. Em primeiro lugar, você está disposto ou disposta a entregar o seu melhor a Jesus como prova do seu amor? O que você tem a oferecer? O que você tem a oferecer é um ato belo de uma verdadeira adoração? Aquela mulher não perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor com o que ela tinha de melhor. Ela não estava preocupada com o que os outros iriam pensar sobre ela. E muito menos preocupado com o valor daquele perfume de nardo puro. O coração dela não estava inclinado para as coisas deste mundo. O grande objetivo daquela mulher era demonstrar o amor que ela sentia por Jesus por meio de uma genuína adoração. Consciente de que ela estava diante do seu Redentor, diante do Messias.
O que valia para ela era quem estava diante dela. Jesus é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa deste mundo. É isso que ela está dizendo. Jesus vale mais do que um frasco de perfume, que poderia servir de herança para uma família naquela época. Jesus vale mais do que qualquer coisa deste mundo. Jesus vale mais do que a sua casa, seus bens, seus negócios, seus estudos, né? Os seus diplomas. E é aqui que nasce o problema, irmãos, da idolatria. Porque no fundo, o religioso ele não passa de um idólatra. No fundo, sabe por que o religioso ele busca autossatisfação? Busca o reconhecimento, porque no fundo ele é um idólatra. Existem coisas ou pessoas que vêm em primeiro lugar na sua vida do que Deus. Mas essa mulher mostrou que há um outro caminho. Que Deus vem em primeiro lugar, que deve ser adorado, deve ser reverenciado. Não importam as coisas deste mundo. Em segundo lugar, como cristão, qual é o legado que você tem deixado neste mundo? Você tem testemunhado do Evangelho? Você tem sido um exemplo de homem e de mulher que verdadeiramente ama ao Senhor para essa sociedade? Nós podemos encontrar essa resposta fazendo a seguinte reflexão: como as pessoas que estão próximas a mim me enxergam? Você parou para fazer esse exercício? Você não pode até dizer que você não faça isso, mas no fundo você faz. Se você estiver perto de uma pessoa, você fala, poxa, essa pessoa fez uma atitude que você não concorda, que você não acha legal. Você pode até não falar, mas você fala, olha que coisa, pensa, né? Olha que coisa feia que essa pessoa está fazendo. Como as pessoas que estão próximas a você te enxergam? Aqui na igreja a gente, todo mundo junto, né? Legal, bacana. E vivemos o evangelho aqui. Mas o evangelho não se trata de um domingo. O evangelho é o resumo da nossa vida. Como nós vivemos neste mundo. Será que você pode dizer, olha, se você quer caminhar com Cristo, olhe para mim. É triste, irmãos, a gente ouvir de pessoas dizendo, eu ser crente? Olha a vida do rapaz ali que vai na igreja todo domingo. Eu nunca vou ser crente. Para ser igual a ele, eu não quero ser crente. Ser um pastor igual a esse camarada aí, crente igual a esse pastor aí, que fala mentira, que não testemunha do evangelho, que vive uma vida na igreja e vive uma vida diferente fora. Eu quero ser crente. Como o mundo te enxerga? Jesus disse que
a atitude daquela mulher seria lembrada enquanto o evangelho fosse pregado por todo mundo. Porque era uma atitude boa que deveria ser copiada. Por último, nós seguimos um Deus que é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus, ele é poderoso para transformar algo mal em algo extraordinário. Não é verdade? A traição de Judas foi um ato extremamente maldoso e perverso, ganancioso, que resultou na morte de Jesus. E ao mesmo tempo, irmãos, algo tão ruim, tão mal, tão maldoso, tão perverso, Deus proporcionou em uma bênção, na bênção da salvação. Porque a morte de Jesus resultou em bênção de salvação para todo o povo eleito de Deus. O Deus da igreja é um Deus poderoso. Ele é um Deus do impossível. Ele transforma o mal em bem. O mal em bênçãos. É esse o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nossa oração, Pai, é para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes nós agimos como pessoas religiosas e não como verdadeiros adoradores, que reconhecem que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é digno de ser adorado e glorificado. Por isso nós clamamos pela Tua infinita graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude. Nos ajude na caminhada, Senhor. Nos ajude, Pai, a reconhecer que somente o Senhor é Deus e aproveitar cada oportunidade, cada momento para louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, nos dê a Tua graça. Nos fortaleça, Pai, e nos sustente com Tua destra poderosa. Que possamos ser testemunhas do Teu Evangelho, do Teu amor, por todo este mundo, dando um bom exemplo de um servo e de uma serva do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar.